Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença do vice-prefeito Calheiro Denardi, doutor Itacil Zurita. Agradecer também a toda a imprensa que está transmitindo a live ao vivo aí, e a todos vocês que estão nos assistindo. Mais para a gente conversar com a população, logicamente, sobre a situação em relação à pandemia. Mas hoje, além da live ser uma live muito importante, é uma live que eu estou muito feliz de estar de volta com o doutor Itacil presente na live. O doutor Itacil, que todos sabem, a maioria sabe, que teve Covid, ficou 15 dias em casa, passou essa doença. Ele vai falar para vocês, depois nós vamos comentar o que a gente vai conversar com vocês hoje, dos anúncios que nós vamos falar. E é importante, Carleto e Itacil, da felicidade de ter passado isso aí e de saber o quanto é difícil essa doença. Principalmente nessa pandemia, gente, que a gente vem passando, administração, gente, eu e o Carleto aqui, tudo isso que vem acontecendo do dia a dia. É sempre deixar claro que tudo que a gente faz conversa, a gente ouve, a gente conversa com o pessoal da saúde. Ontem o doutor Itacil também vai falar, ele teve uma reunião com o Comitê da Saúde. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Aguinaldo Pisco, diretor técnico do Pronto Socorro, doutor Helder Camargo Preto, da Santa Casa, essas pessoas que estão dedicando o dia a dia deles, para essa pandemia. E toda a equipe da saúde que o doutor Itacil vai falar. É importante a gente sempre destacar e falar que a gente está ouvindo e que a gente não pega aqui e do dia para a noite toma decisão porque acordamos cedo e achamos que é isso e aquilo. E isso vem sendo a tônica da nossa administração. E também falar que tem algumas indicações, que chegam indicações dos vereadores da nossa cidade, algumas indicações a gente vê, o que dá para fazer a gente faz. Então que a gente está trabalhando sempre em conjunto com a população para poder melhorar a situação da população. O que vem acontecendo é sempre estruturar a cidade para tratar com eficiência os pacientes infectados. E para isso, eu vejo pessoas, nós temos um corpo clínico, nós temos um corpo técnico, nós temos a Secretaria de Saúde, a vigilância epidemiológica. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Então, são pessoas técnicas nisso aí. E tudo a gente trabalha para tentar o quanto impedir a propagação desse vírus. Que a gente sabe que ninguém sabe direito o que é, como que é, a gente sabe que a gente está passando e a gente vai passar. Então, e isso tudo a gente tem que equilibrar em relação à saúde, equilibrar em relação à economia, a gente está trabalhando isso aí, são decisões difíceis, e deixar mais uma vez claro que eu acho que é bom a gente, que não é uma decisão do prefeito. O prefeito não resolve, vamos fechar. Então faz uma reunião, prefeito, o vice-prefeito, o secretário de saúde, olha, amanhã nós vamos fechar o comércio. Que prefeito em sã consciência quer prejudicar o comerciante, ou quer prejudicar a população? Só que a pandemia é uma pandemia, não é uma pandemia, que ninguém sabe que passou, ninguém sabe, tudo que já passou, na 1900 e pouco, o que nós estamos passando agora é novo para todos. O que a gente está fazendo é trabalhando. Então, quando a gente decidiu, há tempos atrás, vamos fechar o comércio no sábado à tarde e no domingo, não é porque nós quisemos prejudicar alguém, que a gente pensando que podia segurar o povo mais em casa. Então, são decisões que a gente vai tomando sem dinâmicas. Então, isso é importante. E hoje, eu quero aqui, nós vamos anunciar 2 ações positivas, de tantas elas que nós estamos fazendo. O doutor Itacil vai explicar bem, mas eu queria deixar ressaltado. Nós vamos fazer um registro de mais de 20 mil testes rápidos para poder testar uma quantidade maior de pessoas com sintomas. Então, isso aqui já é uma ação da Secretaria de Saúde e que a gente já vai começar a fazer. E também que uma parceria da Secretaria de Saúde, por intermédio do doutor Itacil e a equipe dele, com a Santa Casa, uma parceria que criando mais 6 novos leitos do UTI Covid e outros 10 leitos de enfermaria Covid com respiradores. Então é importante mostrar que
está trabalhando, né? Que a gente está trabalhando. Ontem eu estava conversando numa reunião com o Carleto de tudo que a gente vem fazendo no meio da pandemia e trabalhando na prefeitura, e agradecer as pessoas da administração, né, de todo o pessoal que está enfrentando junto com a gente, e também da população que está entendendo nosso esforço. Então eu queria agora, né, que o doutor Tassilo se pronunciasse sobre tudo isso aí e falar, doutor Tassilo, ainda bem que o senhor está por aqui, por favor. Bom dia a todos. É uma honra e uma felicidade poder estar nessa live hoje, após um período que a gente ficou em isolamento domiciliar, porque eu contraí o vírus, o Covid-19, eu e toda a minha família. Graças a Deus a nossa evolução foi benigna e a gente está aqui pronto para trabalhar, porque a gente tem que, além de dar o testemunho, a gente tem que dar o parecer tanto da parte pessoal como paciente, como médico, otorrinolaringologista e também como secretário de saúde. Então é um prazer estar aqui e é um prazer estar com boas notícias. Nesse período todo que fiquei em quarentena, trabalhei em home office, sempre em contato com os meus dirigentes, coordenadores, diretores, toda a equipe da saúde que vem trabalhando incessantemente. E a gente teve a desventura de mais 2 baixas, o diretor clínico e a diretora técnica também contraíram o vírus. Então, todo mundo trabalhando em home office, todo mundo trabalhando mesmo doente. Nós vamos começar agora a conversar sobre as atitudes agora tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde, na minha pessoa, e pelo governo Júnior Franco Carleto Denardi. Preocupados com o aumento, porque o que ocorreu? Ocorreu um aumento no número de casos, a gente verifica que estamos num platô, mas num platô ascendente. Preocupados com a população, porque essa é a única preocupação, mobilizamos uma forma de poder ampliar os leitos. Já tínhamos ampliado para 5 leitos de UTI a mais na Santa Casa e 10 leitos Covid com respirador. E esse final de semana, todos esses leitos foram ocupados. E no final de semana ficamos apreensivos e fizemos reuniões sobre a ampliação dos leitos para atender a população, porque mesmo a nossa referência, que é DRS 10 Piracicaba, estava com os leitos comprometidos lotados. Como todos sabem, Campinas está enviando pacientes para São Paulo, para o EMB. Então, preocupados, o doutor Aguinaldo nos procurou muito preocupado, que de forma alguma ele quer deixar paciente internado em pronto-socorro. A gente procurou a direção técnica da Santa Casa e o doutor Helder também num trabalho incessante, dioturno, para poder resolver esse problema. A princípio, pensei em montar na UPA ou no CAEM um hospital de campanha. Mas, gente, a gente tem que ter, graças a Deus que nós temos pessoas técnicas, capazes e com visão. Todos médicos competentes que sabem o que fazem. E a gente conversou muito e a UPA e o CAEM agora seria inviável, porque eu teria que ter serviço de cozinha, de copa, não teria equipe, teria que transferir, montar uma equipe, a logística seria complicado. E quando um paciente interna na enfermaria Covid, ele pode evoluir para a intubação, para o respirador. E lá não teríamos a UTI para dar suporte. Após muita conversação com o Dr. Helder, que se mostrou muito receptivo, muito preocupado sempre com a qualidade do atendimento que os pacientes, porque, gente, todas as baixas que nós tivemos de pacientes, todos possuíam comorbidades, todos tinham uma doença pré-existente. Não que pessoas que não têm não possam evoluir assim, mas eu quero deixar claro que se os óbitos ocorreram com pessoas que têm comorbidades, significa que as pessoas que não tinham evoluíram bem, saíram do quadro e se recuperaram. E muitas que tinham comorbidade também. Nós temos que pensar que essa doença, se ela leva a óbito 1%, cada 100, um vai para óbito. 200, 2, e é progressivo isso. Então, a gente criou agora mais 6 leitos de UTI na Santa Casa, a parceria da Santa Casa com a
Secretaria Municipal de Saúde, que a Secretaria Municipal de Saúde é que provém os recursos para isso ser possível. Todo o trabalho do Dr. Helder, toda a orientação do Dr. Aguinaldo são imprescindíveis, a gente é muito grato a eles. E a Secretaria de Saúde, nesse acordo, vai prover os recursos para que isso seja possível. Então são mais 6 leitos de UTI e mais 10 leitos de enfermaria Covid com respirador. Chegaram mais 10 respiradores, viu, prefeito, do governo estadual, que vai beneficiar muito. A gente está procurando, via Secretaria de Saúde também, abastecer a Santa Casa de medicamentos que estavam extintos no mercado. Conseguimos a aquisição e estamos todo dia lutando para isso. E também vou falar para vocês dos testes. Ampliamos a nossa gama, fizemos registro de preço para aquisição de até 20 mil testes. Nós montamos um fluxograma que o indivíduo vai ser atendido na tenda da Santa Casa e na tenda da UPA. Certo? Aí ele vai ser encaminhado, ele é atendido na Santa Casa ou na UPA, ele vai ser encaminhado, vão ser feitas as fichas e ele será encaminhado para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica vai avaliar caso por caso, direcionar para a testagem os casos que se enquadrarem no protocolo. Esses pacientes serão comunicados por telefone e o resultado desses testes será retirado na unidade em que o paciente colheu o sangue para fazer o teste. E lá ele vai ter um atendimento médico para orientar com um atestado 14 dias e a prescrição do que deve ser feito. Nós vamos ter 2 postos de testagem, um no Jair Mourão e outro no Solon de Oliveira. O que a gente quer deixar claro aqui, que a Secretaria Municipal de Saúde e o governo Júnior Franco, Carleto Denardi, nós não estamos medindo esforços. Toda atitude nossa, toda ação é respaldada pelo nosso jurídico. Então a coisa não é feita aleatória, é feita com critério, com responsabilidade. E tudo tem que ser feito nos conformes, com satisfação para a promotoria, tudo pensando no melhor para o paciente. Agradeço humildemente, agradeço sinceramente a postura dos médicos coordenadores. Nenhum deles quis se promover, nenhum deles quis fazer política, nenhum deles entrou em conflito, e graças ao nosso bom relacionamento médico, pessoal e de amizade, a gente está conseguindo fazer o enlace dessas soluções para a saúde da população de Araras. Eu quero deixar bem claro aqui, gente, é um testemunho. A gente faz o que pode, a gente amplia leito, a gente aumenta a UTI, a gente contrata pessoal médico, paramédico, todos responsáveis. Mas o aumento de leito, a testagem não vai salvar vidas, não é só isso que vai salvar vidas. O que vai diminuir? A proporção de pacientes graves vai diminuir com a proporção de diminuição dos pacientes infectados. Então vamos ter atitude responsável, usemos máscaras, sejamos pessoas responsáveis com nossa família, com nosso filho. Eu fiquei em quarentena. A evolução dessa doença é completamente atípica. O indivíduo que tem uma doença pré-existente, o vírus vai acentuar. Se você tem um processo inflamatório, ele vai agravar. Se você tem um diabetes, ele vai inflamar todos os seus pontos inflamatórios, vai complicar. Se você tem uma placa de aterosclerose, uma placa na coronária, você pode infartar. Se você tem um quadro asmático, você vai complicar. E principalmente os diabéticos. Principalmente pessoas do sexo masculino. Então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, não é uma brincadeira. Vou dar um exemplo pessoal, um depoimento pessoal. Em casa todos nós testamos positivos. A minha filha de 9 anos teve 2 dias de dor de cabeça, você fala apenas. A de 17 teve dor de cabeça, 1 dia de febre, indisposição, um episódio de diarreia. Minha esposa teve um episódio de diarreia, febre, dor de cabeça, mal-estar 3 dias, só, apenas, graças a Deus.
Eu fiquei 12 dias tendo febre e calafrio 2 vezes por dia. E com aquela incerteza que aquilo não ia evoluir para uma complicação pulmonar, porque fui asmático até 12 anos. Então não é brincadeira. Fiz a tomografia, tinha 10 a 15% de pulmão comprometido. E a evolução foi boa, graças a Deus a gente está aqui. Já testei IgG positivo ou IgM negativo, ou seja, passei da fase da doença, estou na fase de anticorpos. Tenho anticorpos contra a doença. E até essa imunidade que eu adquiri, ela não temos certeza se ela é definitiva ou quanto tempo ela dura. Então, gente, tem gente que vai adquirir o vírus e vai complicar. Então, se a gente tiver um isolamento, eu falo uma coisa para vocês, que não é fácil ter essa doença porque você não tem certeza como ela vai finalizar. Graças a Deus, no meu caso, eu estou evoluindo bem e foi bem. Outra coisa que eu quero frisar, importante, eu estou falando bastante para dar um panorama para vocês de um raciocínio lógico. Protocolos de medicamentos. Ninguém em sã consciência, com caráter, com conhecimento médico, vai assinar um protocolo de medicamentos, gente. Converso com o Dr. Aguinaldo, que tem dado plantão no Einstein, em São Paulo, contato com o Dr. Helder, com a doutora Juliana, infectologista, com o Dr. Márcio Cunha, que tem desenvolvido também um trabalho magnífico na Unimed. Não existe protocolo, gente. Qual é o protocolo? O protocolo teu vai ser a prescrição que o teu médico assistente te der. Porque cada caso evolui de uma forma, cada indivíduo se encontra no estágio da doença, cada indivíduo vai evoluir para uma gravidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um paciente aqui que, quando testou positivo, deliberadamente, achou interessante pela indicação, que ele é técnico no assunto, tomou hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, anticoagulante e tomou corticoide. 5 dias após ele estava internado. Então, o que os estudos mostram é o seguinte, que 98% das pessoas, graças a Deus, vão evoluir bem. 99%. Então, como que a gente pode saber se o que tirou o indivíduo daquela doença foi o medicamento ou foi o organismo dele que reagiu e respondeu? Respeitamos todas as condutas médicas, os médicos são autorizados e são responsáveis por suas condutas e nós acompanhamos essas condutas. Os medicamentos que nossos médicos estão prescrevendo, tanto na tenda, sob orientação do Dr. Aguinaldo, quanto na Unimed, quanto na UPA, são medicamentos que não têm potencial de complicação, de toxicidade para o paciente. Então nós estamos fazendo uma conduta segura, baseado no momento em que o indivíduo procurou o hospital. Gente, eu vou postar um texto, depois eu pedi para o Secom, para o Célio do Secom, para a Renata postarem um texto falando sobre isso, que mesmo na medicina, médicos que nunca atenderam o paciente, médicos de especialidades que não são clínicas, estão se dizendo experts no assunto. Eu nunca seria leviano a esse ponto. Nós estamos, como diz o prefeito, aprendendo com esse quadro, com essa pandemia. Esse vírus ele é dinâmico. Quando ele infesta um organismo, ele se comporta de maneira diferente em cada organismo. Tem relatos de diversas afecções em diferentes organismos. Não podemos ser levianos. O que eu quero deixar aqui bem patente, bem claro, é que a Secretaria de Saúde, apesar de eu ter ficado esses 15 dias fora, estava funcionando diuturnamente. E eu quero elogiar toda a parte da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, fiscalização, a guarda municipal, todo mundo jurídico, todo mundo envolvido, porque nós não estamos medindo esforços, nós estamos fazendo a nossa parte, garantindo a retaguarda de toda a população para ter uma assistência médica, UTI e enfermaria. Isso nós estamos fazendo com responsabilidade. Então, para aqueles que têm nos ofendido, têm nos difamado, ofendido a moral pessoal, profissional de cada um, eu não respondo com falta de educação, não vou responder com ofensas,
Não vou responder com calúnias. Eu vou responder com trabalho, com leito, com assistência médica, com pessoa competente, com medicamento. É assim que eu vou responder. Porque a minha mãe estava internada e ela tem orgulho do filho que ela tem. E eu quero que a mãe dessas pessoas, se um dia precisar de internação, tenha orgulho do filho delas e não tenham vergonha como estão sentindo agora. Porque a gente não está brincando aqui. Isso aqui é sério, é vida. Não é um palanque, não é um picadeiro. Então eu falo a todos, toda a população, que tenha respeito. Só quem tem um ente querido doente, só quem perde um ente querido, só quem tem uma pessoa na UTI, sabe a aflição, o sofrimento que nós enfrentamos. Então eu peço respeito e agradeço todas as pessoas que colaboraram para que fosse possível essa intermediação de leitos de UTI, porque, gente, não é fácil, tem que ter equipe, tem que ter 2 técnicos de enfermagem por uma enfermeira, um médico diarista, um médico plantonista para cada setor que a gente abre. Então eu espero ter sido esclarecido muitas dúvidas. Eu espero que vocês confiem na gente, no governo Júnior Franco, Arleto Denardi. Confiem nos médicos, porque vocês estão sendo tratados por médicos da cidade, por médicos que trabalham aqui, que vestem a camisa, que amam essa população de Araras. Obrigado. Obrigado, doutor Silva. Por favor, Carleto. Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, doutor Itacil. Eu acho que depois de tantos meses que a gente está fazendo todo esse trabalho, muitas vezes a gente acha que é repetitivo, mas é assim que a gente aprende as coisas. A propaganda também segue essa linha, repetir, até que todos entendam aquilo que é necessário fazer. Eu reputo, depois de todo esse tempo, que nós aqui em Araras temos sorte, por vários motivos. Sorte porque a gente tem um prefeito que não vai tomando decisões à torta e direito, mas ele dialoga com a equipe, ele dialoga com o secretário de saúde, dialoga com os médicos responsáveis por todo esse trabalho, para depois tomar uma posição. Nós temos sorte porque o doutor Itacil abraçou a causa, não só porque ele é o secretário de saúde, porque ele entende que ele precisa ajudar a salvar vidas. Nós temos sorte porque o diálogo com a Santa Casa, com a Unimed, com o ProSaúde, enfim, com toda a área técnica, médica da nossa cidade, foi conduzida de uma maneira tranquila e foi aceita e acordada para que todos possam ter um atendimento satisfatório. Agora, é importante também, diante disso tudo, que as pessoas colaborem, porque senão não adianta. Não adianta o prefeito ter conseguido 15 respiradores, não adianta o doutor Itacil junto com o doutor Helder, o doutor Aguinaldo ter conseguido resolver mais leitos, mais UTIs, porque chega uma hora que tem um limite. Eu acho que isso é que nós temos que levar em conta. Também não acho sério ficar aceitando palpites, porque nem sempre o que o vírus vai fazer com o meu vizinho vai fazer comigo. São reações, eu que não entendo nada, acho que é isso que acontece. Cada organismo é um organismo. Então não adianta receber a receita da tia, do tio, do primo, porque não é assim que funciona. De repente nós vamos tomar uma direção que seja contrária à nossa salvação e vai piorar o nosso quadro. Então todo esse esforço do prefeito, do secretário de saúde, de todos os médicos, enfim, de todos aqueles envolvidos diretamente com a pandemia, podem ir por água abaixo se a gente não entender isso, se a gente não fizer a nossa parte. Eu quero acreditar que nós estamos indo bem, apesar de tudo, porque existe um respeito para com a vida das pessoas, mas nós precisamos continuar rezando e torcendo para que essa pandemia passe logo, porque nós não sabemos até quando vai. Obrigado, Carleto. Você tem mais alguma coisa, Silva? Por favor. As pessoas estão questionando a gente sobre a conduta dos médicos da tenda. A orientação do Ministério da Saúde e as orientações
são o seguinte: quando o indivíduo tem uma queixa, por exemplo, eu estou até agora, há 3 semanas, sem olfato e sem gustação. Isso é uma evolução natural que vai durar 1 mês, provavelmente. Espero que seja 1 mês só. Então, não adianta eu tomar um medicamento para isso específico e não vai resolver, porque as pessoas ficam muito aflitas, que elas perdem a gustação e o olfato, mas não tem queixas respiratórias, nada. A gente tem que ter paciência. E a conduta, o protocolo do Ministério da Saúde é que, quando atendido uma pessoa com uma síndrome gripal, sem sintomas respiratórios, sem agravamento do quadro, ela seja realmente medicada com sintomáticos, tenha um atestado de 7 dias e observe em casa. Nesses 7 dias, se você tiver sintomas respiratórios, deve voltar a procurar a tenda para reavaliação, e aí vai o protocolo com tomografia, tudo que o médico indicar. Então é isso. Os pacientes, eu vou falar quem será testado. Então, os pacientes sintomáticos com suspeita de Covid, eles serão definidos um protocolo. São os idosos, pacientes sintomáticos serão testados, os cardiopatas, os renais crônicos, os imunodeprimidos, que tomam, medicamento para imunodepressão, para tumores e quimioterapia e tudo mais, doenças respiratórias, diabéticos, hipertensos, obesos, gestantes, crianças menores de 2 anos, e puérperas, que são mulheres que deram à luz até 45 dias. E familiares de pacientes internados ou que faleceram do Covid, sintomáticos ou não, serão testados. Então a gente tem um protocolo de teste. Não que o médico da tenda não tenha autonomia para testar, ele tem autonomia para testar, para medicar, para ter sua conduta. E com relação à medicação, sobre a resposta da dipirona, são sintomáticos mesmo a princípio, porque nenhum reforço, nenhum medicamento tem ação consagrada, constituída. Como o doutor Aguinaldo fala, existe um perigo da medicina que não é baseada em evidência, uma medicina baseada em desespero. E a gente entende que todo mundo quer ser proativo, quer tomar alguma coisa para que evolua bem. Anteriormente eu já exemplifiquei que o indivíduo tomou tudo e precisou de internação. Então, não tem nada consagrado, gente. A medicina baseada em desespero leva a gente a se intoxicar, a dar para uma pessoa um medicamento que tem potencial, como a hidroxicloroquina. Não tenho, deixo claro, nada contra medicamento algum. O médico prescreveu, ele é responsável. A hidroxicloroquina usada em dose excessiva ou inadvertidamente pode trazer prejuízo à visão, prejuízo à mácula, na visão, à retina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o medicamento mal indicado ele vira um veneno. Então eu agradeço a atenção de todos. Eu espero ter sido muito claro aqui na minha explanação, porque a gente, depois que a gente passa de cuidador, de médico assistente para paciente, as coisas mudam muito. E a gente sabe a gravidade, a incerteza, a insegurança que esse vírus nos traz. Muito obrigado. Peço para vocês não saírem se não for necessário, usarem máscara, lavarem as mãos, usarem álcool gel e aproveitar o fim de semana para o convívio familiar. Outra coisa, peço encarecidamente que as pessoas infectadas ou com suspeita permaneçam nas suas casas. A gente vai estar com a fiscalização, certo, prefeito? Isso. E a gente quer uma conduta responsável, porque essas pessoas sabidamente portadoras do vírus, se elas andarem transitando pelas ruas, elas estão incutindo num crime, que é o crime de disseminação, possível disseminação de pandemia, e isso é passível de penalidade. E mais do que isso, eu acho que a pessoa não tem que pensar em penalidade, ela tem que pôr a mão na consciência e pensar na vida da família e da coletividade, que a gente tenha respeito, sejamos cristãos e que tenhamos um santo final de semana em casa com a família. Obrigado, Itacil. A gente encerrando, o Carleto falou em relação à sorte. Eu tenho sorte de estar no executivo, estar prefeito,
ter pessoas como você, Carleto, como o doutor Itacio, como muita gente que está ao meu lado. São vocês que junto com a gente vamos conversando e tomando as decisões. São dias difíceis, mas nem por isso são desanimadores. A gente tem que acordar cedo e encarar. A gente está aqui à frente de uma população de quase 140 mil habitantes. Em nenhum momento as decisões nossas são da nossa cabeça. O doutor Itacio falou bem, a gente está sendo achincalhado, ofendido, mas nem por isso a gente está desanimando, porque a população, na verdade, está entendendo a dificuldade que está sendo isso aí. Não faço nada da minha cabeça, né? Sou um homem de 53 anos, tenho minha família, responsável, e para tomar as decisões a gente converso todos os dias com o meu vice-prefeito, que não é só o vice-prefeito, é um trabalhador que vem todos os dias com a gente aqui, sempre aqui, fechou? Então acho que é importante a gente ressaltar, de cada um fazendo a sua parte, e sempre, desde o início, do início lá em março que nós começamos, que é realmente preservar vidas. Sabemos a economia, sabemos a situação, só que é vidas. Eu sempre falo, desde o início da pandemia, só a hora que a gente sente na pele, e eu espero que a gente não precisa sentir na pele, na família, para poder respeitar o trabalho que está sendo feito na administração. Eu não quero ver ninguém lá que críticas, indicações, a gente está aqui para ouvir, a gente ouve, só que eu não quero falar lá, agora ele entendeu, não tem que entender antes, e a gente tem que entender, e por favor, máscara, não é a situação de ser obrigado, é salvar vidas, é igual o cinto de segurança, demorou tantos anos para a pessoa saber do cinto de segurança, não era questão de multa, de dinheiro, é questão de vida, de morte. O Carleto já falou algumas vezes, o Itacio também fala, a máscara hoje é a nossa vacina. Enquanto não sair a vacina, a máscara vai nos ajudar. Então, gente, quero agradecer mais uma vez, doutor Itacio, doutor Aguinaldo, doutor Léo, Itacio, toda a equipe da saúde, como o Itacio falou, o jurídico, a procuradoria aqui do município, ao SECOM que vem nos ajudando, aos secretários, a administração em si, a população que está nos entendendo. Estou uma conversa, como o Carleto falou, eu converso também com a CIA, né? A gente tem que conversar. Agradecer mais uma vez ao vice-prefeito Carleto Denardi, pelo empenho, pela dedicação, por mostrar, e não só falar, mostrar que ama a cidade. Então aqui são ações que a gente ama a cidade, e a gente se preocupa com a população. Desde o início a prefeitura vem fazendo a parte dela, e então a prefeitura fazendo a parte dela e a população colaborando. Só dessa maneira, juntos, unidos de verdade, a gente vai conseguir passar essa pandemia, e como o Carleto fala bem, nós vamos passar. Sempre quem acreditar em Deus, rezar, orar, pedir a Deus para a gente conseguir passar com saúde nisso. Muito obrigado, bom dia a todos e um bom final de semana.